Oi, gente, dessa vez nós vamos gravar um baldinho de uvas e gelo, tá? E eu já vou começar aqui, ó, fazendo um fundo com o meu cinza lunar, tá bom? E esse processo, gente, eu vou fazendo todo em volta aqui do meu balde, ó, usando apenas o cinza lunar, tá? E vou fazer aqui, ó, vou deixar toda essa pintura assim, ó, desse jeitinho, tá bom? E com o siena natural, gente, eu vou começar a preencher aqui as nossas folhas, tá bom? Ó, preenche toda aqui a nossa folha, ó. Vou deixar aqui, vou preservar só as pontinhas, tá bom? Venho aqui com um pouquinho de caramelo, toco só aqui no meio, ó, pra dar um avermelhado, tá? E vou espalhando aqui, deixando as duas tintas uniformes, tá bom? Em seguida, eu venho aqui, ó, definindo as nossas folhas usando o verde oliva, tá bom? E já venho aqui, ó, fazendo com que nossas folhas ganhem forma, tá? Vou colocando aqui a minha tinta nas pontinhas e vou espalhando. Em seguida, com o verde oliva, eu ainda venho aqui, ó, e faço as nervuras da folha, tá bom, gente? Ó. E faço esse mesmo processo em todas as outras folhas, tá bom? Sem segredo nenhum, vai ficar assim as nossas folhas e eu já vou começar aqui, ó, a fazer o nosso gelo. Venho com o branco. Ah, gente, esqueci que a gente tem que passar o clareador ou pode ser o pincel molhado com água também dá certo, tá bom? Então, numa ponta eu passei o branco, na outra eu venho com o cinza lunar. Vou espalhando aqui, ó, encontrando as duas tintas e vou fazer esse mesmo processo em todo o nosso gelo. Se essa ponta aqui eu passei o cinza lunar, vou passar na outra parte o branco. E encontrar essas duas tintas. Não tem segredo para fazer nosso gelo, tá? É muito simples, muito fácil. E esse é o objetivo do meu canal, tá? Descomplicar a pintura para você que é iniciante. Bom, vou fazendo aqui, ó, fica pronto todos os nossos gelinhos aqui, ó. E eu agora já vou começar a pintar as nossas uvas, tá bom? Eu já venho aqui, ó, usar um pouquinho de branco para clarear aqui a nossa uva. Em seguida, eu venho aqui com o rosa antigo, tá bom? Vou preencher aqui com o rosa antigo e aqui embaixo eu vou usar o vinho, tá bom, gente? Vou espalhando aqui, ó, a nossa tinta, vou deixando toda uniforme, né, para fazer a nossa uva. E esse é o jeito que nós vamos preencher, tá? Essa outra uvinha aqui, gente, eu vou fazer apenas com o vinho, porque eu quero que ela fique um pouco mais escura, tá? Então, eu vou preencher aqui, ó, apenas usando o vinho e vou deixar, tá bom? Lembrando que as nossas uvas nós vamos fazer em dois processos, certo? Esse é o primeiro processo e depois nós vamos voltar dando a luz na nossa uva, tá? Vou preenchendo aqui, ó, todas usando a mesma técnica da primeira uva, certo? E ficou assim, ó, o nosso baldinho de uva já tá preenchido aqui por enquanto. Agora sim, nós vamos fazendo a luz seca, tá? Depois do nosso desenho totalmente seco, eu venho com o branco, ó, e vou colocando a luz, tá? Não tem segredo nenhum, apenas colocar a luz mesmo nas nossas uvas. Ficou assim por enquanto, tá? As nossas uvinhas. E agora nós vimos aqui para o nosso baldinho, tá bom, gente? Escolha aqui, ó, uma parte do nosso balde para fazer a parte de luz e já vou preenchendo aqui com o branco, ó. E logo em seguida eu venho com o lilás, tá bom? Nós vamos fazer meio que um degradê do mais claro, da cor mais clara para a cor mais escura, certo? Venho com o branco, em seguida venho aqui com o lilás e vou preenchendo aqui, ó, juntando essas duas tintas, tá bom? Faço o mesmo processo do outro lado, tá, gente, ó? Do nosso balde, também vou preenchendo aqui, ó, com o lilás, certo? E vou aqui, ó, espalhando bem essas tintas para não deixar marcados uma tinta marcado a tinta branca e a tinta lilás. Então eu vou passando aqui, ó, e vou espalhando para que as duas tintas se encontrem e se formem uma só. E agora aqui no cantinho, ó, vou entrar com o violeta, que é a nossa cor mais escura, tá? Eu vou colocar aqui o violeta, ó, e vou trazer o violeta lá do canto até encontrar com o lilás, tá? E juntar as duas tintas, certo? E vou preenchendo aqui, ó, gente, usando o meu violeta, né? Eu vou fazer aqui também, ó, próximo das uvas, uma sombra com o violeta, ó.
Aqui para fazer os cantinhos, ó, eu troco de pincel, pego um pincelzinho menor e venho preenchendo aqui os cantinhos, ó. Aqui do outro lado, gente, faço a mesma coisa, a violeta lá no cantinho e venho trazendo aqui pra cima do lilás, ó, vou espalhar bem aqui, ó, até que a tinta fique uniforme, tá? E vou preservar a nossa área clara, tá? A nossa área onde a gente passou o branco, tá? Que é a luz. Vou espalhando direitinho aqui, ó, nossas tintas, né? Até que fique totalmente sem marcação, né? Ó, vou espalhando aqui. Tá quase pronto aqui o nosso balde. Volto aqui para a parte de cima ainda com o violeta, ó. E vou fazer aqui o acabamento da borda, né? Da boca do nosso baldinho, certo? E ficou assim, ó, gente, o nosso desenho, né, o nosso baldinho e as uvas, o gelo também, ainda faltando acabamento, ainda venho aqui com o violeta, ó, e faço uma marcaçãozinha aqui, próximo da borda do balde, faço uma segunda marcaçãozinha, também usando o violeta, ó. Aqui na parte de baixo, terceira marcaçãozinha, tá, próximo, né, da borda do nosso balde. E depois aqui embaixo também, ó, venho e faço mais uma, tá? E faço também ainda mais uma, próximo da marcaçãozinha de baixo. São 3 no total, tá bom? Tá prontinho aqui o nosso baldinho, tá, gente? Ó, venho agora aqui com o branco, ó, vou fazer, reforçar aqui a nossa luz, né? Da onde que eu fiz, as marcações, né? Eu venho e reforço a luz com o branco, certo? Entre uma marcação e outra, eu venho e passo o branco. Para fazer aqui a alça do nosso baldinho, eu venho com siena natural, ó, e vou preencher aqui, ó, e vou preservar essa parte da alça, tá bom? Ó, venho com siena, depois pego só um pouquinho de sépia e vou dar uma escurecidinha aqui, ó, em cima também aqui na parte de dentro, tá? Lembrando que eu vou preservar, aqui também eu vou usar, ó, um pouquinho de sépia, tá? Lá no cantinho, venho com siena natural aqui, ó. No cantinho daqui também, siena natural, tá? Vou preenchendo, vou preservar aqui o meio, porque o meio eu quero que fique um pouquinho mais claro. Então, eu vou entrar aqui com o branco e já vou, ó, espalhar toda essa tinta, tá? Aqui, e tá pronto aqui a nossa partezinha de madeira, tá? Vou preencher aqui também, ó, usando um pouquinho de siena natural lá no cantinho, um pouquinho de sépia aqui, tá? Vou misturar as duas tintas e para fazer aqui a nossa alça, eu vou passar um pouquinho de branco aqui e vou vir também com um pouquinho de cinza lunar, ó, e vou misturar essas duas tintas, tá? Venho com cinza lunar aqui no cantinho, aqui no meio eu vou deixar um pouquinho mais claro, tá bom? Vou aqui, ó, juntar as duas tintas, tá? E tá pronto aqui essa partezinha da nossa alça, tá? Do outro lado, vou fazer o mesmo processo, tá bom? Um pouquinho de cinza lunar lá em cima, um pouquinho de cinza lunar aqui no cantinho e branco no meio. Volto aqui pro meu gelo, gente, ó, e com o branco, um pincel filete, tá? Eu venho aqui, ó, e vou contornar o meu gelo, vou dar forma para o meu gelo, né? Venho aqui, ó, e vou fazer em todos os nossos gelinhos, tá? O contorno, tá? Vou marcar para que esse gelo fique bem definido. Em seguida, ó, eu faço aqui algumas marcações com branco, eu venho também com um pincel seco, tá, gente? E limpo, ó, depois de ter feito todo o nosso contorno, tá? Ainda tô fazendo aqui os gelinhos de baixo, tá bom? E vou, agora sim, com um pincel limpo, eu venho e vou espalhando essa tinta que eu tinha feito o contorno. Espalho sempre para dentro do gelo, certo? Ó, para não ficar tão marcado. E assim o nosso gelinho, ó, ganhou forma, coisa mais linda. Então, tá pronto aqui o nosso baldinho de gelo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.